Olá pessoal, a gente tem estudado então o gás de Van der Waals como um sistema que apresenta uma interação, embora simples, extremamente repulsiva para distâncias curtas e atrativa a longas distâncias, com potencial que cai rapidamente. No vídeo passado a gente viu algumas propriedades termodinâmicas do gás de Van der Waals e nesse vídeo eu vou introduzir o conceito de expoentes críticos que são importantes para caracterizar uma transição como aquela que acontece ao longo da linha de coexistência até chegar no ponto crítico. Então vamos lembrar, a gente tem um diagrama de fase de uma substância, com as fases sólido, líquido e gasoso. A gente estuda essa linha de coexistência e a partir do ponto crítico já não tem mais essa diferença de densidade entre líquido e gás. Então aqui existe uma outra transformação, ou uma transição de fase. Uma fase em que havia diferença entre as densidades para uma fase que não existe essa diferença entre essas densidades. E vou mostrar agora algumas diferenças na transição ao passar daqui para cá, comparado com as transições quando a gente cruza a linha de coexistência ou que tem uma mudança de fase. Na linha de cima eu tenho a transição que a gente está acostumado, ou a transição de primeira ordem. Ao passar a linha de coexistência, você tem que, por exemplo, aqui na fase líquida você tem um volume menor, mas que à medida que se aumenta a temperatura o volume vai aumentando, e ao passar para a fase gasosa tem uma descontinuidade no volume. Uma descontinuidade no volume significa uma descontinuidade na derivada da energia livre de Gibbs, em particular a derivada da energia livre de Gibbs em relação à temperatura. Acontece o mesmo com relação à entropia. A entropia descontínua da fase líquida, que é bem menor, para a entropia maior da fase gasosa, que é uma descontinuidade na derivada da energia livre de Gibbs em relação à temperatura. Por outro lado, o potencial químico, que é nada mais, nada menos que a energia livre por partícula, ela não tem uma descontinuidade na função, mas a descontinuidade é como a gente vê aqui nas derivadas. E pode ter uma singularidade, por exemplo, no calor específico. Na transição de fase, ao longo da linha de coexistência, quando a gente passa do ponto crítico, o que a gente tem é que o volume líquido e gás, que antes eram diferentes, vão ficando próximos até que chegam a um volume que é o mesmo para as duas. Então tem uma descontinuidade nessa derivada, mas não mais na função. Ou seja, a descontinuidade seria na segunda derivada da energia livre de Gibbs. Por isso que inicialmente se chamava isso de transição de fase de segunda ordem. Numa nomenclatura mais moderna, costuma-se dizer que é uma transição contínua. Aqui tem uma descontinuidade e aqui é contínuo. Então, volume, entalpia e entropia têm descontinuidade nas suas derivadas e o potencial químico agora, ou energia livre, é muito mais suave do que descontinuidade na derivada que aparecia na transição de fase de primeira ordem. A descontinuidade na entropia envolvia o calor latente, ou seja, a energia necessária para se mudar de fase. Nas transições de fases contínuas, não tem calor latente envolvido. Então essa é uma diferença entre as duas. Costuma-se dizer também que essa transição de fase, essas transições de segunda ordem, são transições que quebram a simetria do problema. Por exemplo, quando você está na fase abaixo do ponto crítico, você tem uma descontinuidade na densidade da fase líquida e a fase gasosa. Ou seja, se você bota num tubo gás e líquido na coexistência, o gás é mais denso, vai para baixo, forma um menisco e aí a gente tem o gás na parte superior. Então tem uma quebra de simetria. Quando a gente passa do ponto crítico, você não vê mais a separação entre as duas fases, vê uma fase contínua, né, que é uma fase agora simétrica. A quebra de simetria acontece na fase que a gente diz que é a fase ordenada. Essas transições de fases contínuas são caracterizadas por uma quantidade que eu vou apresentar agora, que são os expoentes críticos. Para definir o expoente crítico, eu vou fazer novamente uma nova transformação de variável e vou usar tal para temperatura menos T crítico dividido por T crítico. Esses já são
Então o tal é diferente daquela temperatura reduzida que seria o T sobre Tc. Na verdade é fácil, é a temperatura reduzida menos 1, no caso, ou se tiver abaixo da temperatura crítica, é Tc menos T, seria 1 menos o T reduzido. O expoente crítico é definido como o seguinte: a função termodinâmica de interesse se comporta na proximidade do ponto crítico, ou seja, quando o tal vai indo a zero, ela se comporta desta forma aqui, com tal elevado a uma potência. Não é nosso objetivo nesse curso, mas dá para ser provado isso, e isso é uma característica das funções termodinâmicas serem variantes por escala. Mas não quero entrar em detalhes, tenham por enquanto que isso acontece na natureza. Esse comportamento não diz respeito ao comportamento da função ao longo de todo o intervalo. É apenas na proximidade do ponto crítico. E nem diz que na proximidade do ponto crítico ela é uma função de potência. Na verdade, o que eu digo é que na proximidade do ponto crítico ela pode ser uma expansão dessa, onde tem uma parte singular que é dada por esse expoente crítico. Mas quando o T vai a zero, esse termo aqui domina e esses outros podem ser desprezados. Como eu disse, isso pode ser feito para qualquer quantidade. A gente vai usar para densidade, pode usar para pressão, para compressibilidade, para o calor específico, todos eles para estudar na proximidade do ponto crítico, que é o que interessa para a gente. E vou apresentar uma outra definição, que é o parâmetro de ordem. Como eu disse, as transições de fase apresentam uma quebra de simetria. O parâmetro de ordem é esse parâmetro que ele tem um valor numa fase e tem um valor, tipicamente, zero em outra fase. Por exemplo, no nosso caso, que é a transição, a linha de coexistência líquido-gás, a diferença entre a densidade da fase líquida e a fase gasosa é o nosso parâmetro de ordem, porque abaixo do ponto crítico a densidade líquida e gasosa são diferentes e acima do ponto crítico ela é igual a zero. Então esse parâmetro de ordem começa com um valor que vai diminuindo e vai continuamente a zero, dando origem à transição contínua, como eu expliquei. Então ele identifica quem é fase ordenada e fase desordenada. Então o que eu vou estudar é o comportamento ao longo dessa linha de coexistência, ao passar para o ponto crítico. A gente vai estudar agora na redondeza do ponto crítico o que acontece. Um detalhe matemático, já que a função é do tipo potência, vale dizer o seguinte: se a função termodinâmica apresenta um pico ou uma singularidade na proximidade do ponto crítico, ou seja, quando isso aqui vai a zero, quando o tal vai a zero, o epsilon vai a zero, porque não precisa ser só a temperatura, pode ser outro parâmetro. Quanto maior o expoente em módulo, ou seja, mais negativo, mais rapidamente a função vai para infinito, tá? Vai para a singularidade. Então, quanto menor o expoente, mais localizado é aquele pico, e o que eu tenho para expoentes negativos são singularidades. Se, por outro lado, ao invés de ir para o infinito, como numa singularidade, a grandeza vai para zero, exatamente como aquele parâmetro de ordem que eu falei, o expoente é positivo. E tão mais rápido ele cai a zero, quer dizer, ocupa valores menores antes para o mesmo valor da distância, tão mais rápido ele cai, maior é o expoente crítico, aqui meio maior do que 1/3. Você pode perguntar de onde foi que tiraram essa história de expoente crítico e transições de fase se comportar dessa maneira. Na verdade, isso começou em 1942, tem um trabalho famoso de Guggenheim. Essa curva aqui é a lei de estados correspondentes, 8 gases diferentes. Aqui é a densidade à medida que se aproxima da temperatura crítica. Então aqui é em cima da linha, isso aqui seria a curva de coexistência. Aqui é a temperatura crítica. Você nota que ele não consegue fazer medidas muito próximas à temperatura crítica. Esses valores aqui são densidades menores, ou seja, essa é a fase gasosa e essa é a fase líquida, tá? Que são densidades maiores. Os dados aqui, como vocês podem ver, são ajustados muito bem por uma curva cúbica. Então, o que mostra que esse expoente, na verdade, de ρ contra T é o inverso, expoente de 1/3. O que a gente vai ver é o expoente calculado por Van der Waals, que prevê esse comportamento, ao invés de 1/3 é 1/2. Na época em que isso foi descoberto, ninguém deu muita bola, achou que 1/2 e 1/3 é muito parecido. Mas hoje a gente consegue entender, graças aos estudos de transições de fase,
em particular do grupo de renormalização, por que o gás de Van der Waals dá meio e por que o real dá 1/3. Como os expoentes críticos são definidos para várias quantidades e funções de várias grandezas, quase não dá o alfabeto grego de tantos expoentes. Mas vou mostrar aqui alguns dos mais importantes, ou que a gente vai usar. O alfa é do calor específico, que é negativo, então ele diverge. Você nota que é comum dar valores positivos para os expoentes. O sinal positivo ou negativo já está embutido na definição. O calor específico, experimentalmente, sempre a gente encontra menor do que 0,2, ou seja, é muito pequeno. O beta é entre 0,3 e 0,4, como eu disse, era 1/3 para aquele de Guggenheim. O gama varia entre 1,1 e 1,3 e o Ni é 0,6. Esse é para o calor específico, esse para o parâmetro de ordem, ou a diferença entre as densidades. Esse aqui para compressibilidade ou para suscetibilidade, a gente vai ver daqui a pouco. E esse aqui é o expoente da correlação, que quer dizer o seguinte: essa grandeza Xi é o comprimento de correlação que diz o quanto que uma partícula que está distante da outra é influenciada por essa primeira partícula. Então, definidos os expoentes críticos, vamos calcular algum que eu acho que a ideia do que seja vai ficar mais interessante. Vamos começar pelos mais simples. O mais fácil é o expoente alfa, que é do calor específico, que é como o calor específico que diverge, como menos t elevado a menos alfa linha. A gente costuma chamar o expoente de alfa ou alfa linha, porque ele pode ter um valor diferente antes e depois da transição. Poderia ter por definição, o que a gente encontra é que o expoente é sempre o mesmo. Então eu tenho que descobrir como o calor específico varia perto da temperatura. Para obter o calor específico, como a gente faz, eu tenho a função partição, eu posso substituir, como eu fiz, pelos valores do gás de Van der Waals, derivo a função partição em relação a beta, obtenho a energia do gás de Van der Waals. Se observa como é interessante que ele tem a energia do gás ideal e um termo que subtrai por conta do potencial. Essa é a energia, esse termo aqui não depende da temperatura, que a gente faz derivando aqui em relação a beta, o beta some. Então, o calor específico, a derivada disso em relação à temperatura, dá 3 meios de nK e é exatamente igual ao calor específico do gás ideal. Como ele não depende da temperatura, esse expoente aqui tem que ser 0. Então, esse é o nosso primeiro expoente crítico. Isso acontece dos dois lados da transição, já que ele não varia. Com a temperatura, a gente obtém, então, o primeiro expoente crítico alfa. Esse, como eu disse, é o mais fácil. Nem todos são simples assim. Um outro seria o expoente crítico gama, da compressibilidade. A compressibilidade, então, varia com t elevado a menos gama. Para calcular a compressibilidade, eu tenho que calcular a derivada de V em relação a P, mas a equação de estado que eu tenho me diz P em função de V. Então, eu vou calcular o inverso da compressibilidade e depois o que der para o inverso da compressibilidade é o expoente da compressibilidade com sinal trocado. Então, como eu disse, eu parto da equação de estado, derivo em relação a V e multiplico por V. A compressibilidade é 1 sobre V dV dP, é o inverso disso. Essa derivada, então, dá esse termo aqui. No ponto crítico, o V é igual a 1, porque eu estou em V com VC. E eu não vou fazer T igual a 1, porque eu quero nas proximidades do ponto crítico, ou seja, T pertinho, mas nas proximidades com V igual a V crítico. Nesse caso, esse valor aqui, substituindo aqui V por 1, eu chego a essa expressão. O Kt inverso é 6T a menos 1. Ou seja, o Kt, o inverso de Kt varia com T menos 1, T é o T reduzido. T menos 1 vira aquela minha grandeza tal, porque isso aqui é T sobre Tc. Menos 1 é T menos Tc sobre Tc, é meu tal. Então, Kt menos 1 varia com 1, então o Kt varia com menos 1, porque é o inverso desse. Então, como ele é menos 1, o expoente, como eu disse, é definido já com sinal de menos, o meu gama igual a 1.
calculei o expoente crítico da compressibilidade. Simples. Para terminar, vamos ao mais complicado e o mais interessante, que é o expoente crítico beta, que é, caminhando ao longo da linha de coexistência, a diferença dos volumes ou das densidades gasosa e líquida, ela se comporta com T elevado a beta. Lembra, ela vai a zero exatamente no ponto crítico, essa diferença. Para calcular esse expoente beta, o que eu tenho que fazer é, no ponto crítico, as pressões da fase líquida e fase gasosa são as mesmas. Fazendo isso e isolando para T, a partir daqui, eu chego a essa expressão, tá? Não é complicado, só uma algebrazinha. E o que eu devo fazer agora? Agora eu vou dizer o seguinte, nota como essa expressão ela é simétrica se eu trocar V líquido por V gás, eu obtenho a mesma coisa. Então, como ela é simétrica por V líquido ou por V gás, eu vou definir uma grandeza ε, que é aquela que na verdade me interessa, que é a diferença do líquido para o gás. E com essa daqui eu posso definir o volume líquido é 1 mais ε sobre 2, né, que dá para tirar daqui, e o volume do gás é 1 menos ε sobre 2. Tanto que se você fizer um menos o outro, né, o 1 corta e aqui fica ε, tá? Então aqui são as duas, definir os dois volumes, o sinal de mais para o líquido e o sinal de menos para o gasoso, estou dizendo que eles são simétricos em relação àquele ponto. Então o que eu faço agora? Eu vou substituir V líquido e V gás por essa expressão aqui e pegar os termos com as menores potências de ε. Substituindo dá essa expressão aqui. Então é uma continha mais chata, mas ainda assim simples. Que aproximando dá isso, pegando só os primeiros termos em ε. Eu não peguei os termos em ε elevado a 1 porque eles se cancelam aqui. Então os primeiros termos, na verdade, são em ε ao quadrado. Esse termo aqui, pode, com ε pequeno, ele pode ser expandido também, vai dar 1 mais esse termo aqui, né, elevado ao quadrado. Então eu posso aproximar, eu posso desprezar esse termo perto de 1 porque ele está no denominador. E aí o t vai dar 1 menos 9,16 é elevado ao quadrado. Ou seja, se eu passar para lá, t menos 1 eu já sei, vira o meu tal, o ε ao quadrado vai com t a menos 1, ou seja, o meu ε vai com t elevado a meio. Ou seja, o expoente crítico beta é t elevado a meio para o gás de Van der Waals. Então aqui eu apresentei os expoentes críticos e fiz a conta de alguns deles. O que é legal e importante no estudo dos expoentes críticos é que você pode encontrar sistemas que são diferentes, com interações completamente diferentes e que apresentam o mesmo conjunto de expoentes críticos. Se eles apresentam o mesmo conjunto, você pode desconfiar de similaridades entre eles, tá? E é isso que a gente vai fazer. A partir do próximo vídeo, a gente vai estudar o modelo de Ising, que é um sistema magnético. Vou calcular os expoentes críticos do modelo de Ising e vou mostrar para vocês que eles são iguais ao de Van der Waals. Isso já é um spoiler. Mas esse é assunto para os próximos vídeos e eu espero ver vocês lá. Até lá!